20 de junho de 2025, sexta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, enfim, não sei por qual meio, qual mídia digital você me acompanha, mas é uma alegria nos encontrarmos nesta sexta-feira, sextou, iniciarmos o fim de semana com muita alegria. É um privilégio para nós podermos ouvir a palavra de Deus, né? Nos sentirmos protegidos por Deus nos nossos dias, em nosso trabalho, nos nossos estudos, em cada passo que nós damos, né? Um privilégio. Então, sintam-se todos bem acolhidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 18 e do 21b ao 30. Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como o menos sensato digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos. Perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu também não seja fraco com ele? Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito bonito, a igreja nos coloca hoje como proposta, né, para nossa reflexão dentro da liturgia. E vamos voltar a retomar primeiro, né, para a gente poder entender o contexto. Qual o contexto da carta, né? Lembrando que quando Paulo escreve essa segunda carta para a igreja que estava lá em Corinto, a igreja estava brava com ele nesse momento. Você que me acompanha todos os dias, você deve se lembrar lá no comecinho, na outra semana, quando começamos a carta aos Coríntios, quando começamos essa carta, na outra semana, na semana passada, quando acabou o tempo da Páscoa, nós começamos essa carta. Eu explicava o contexto da carta. Estava previsto que Paulo fosse visitar a comunidade, e a comunidade estava eufórica para recebê-lo, e ele acabou, por um motivo ou outro, não podendo ir, por um motivo justificável, e a comunidade ficou muito brava, né? E além dessa questão, de outras, ainda começaram a surgir dentro da igreja de Corinto
pessoas com muitas qualidades, pessoas com muitas virtudes, pessoas com bastante desenvoltura em vários serviços da comunidade, mas que queriam apagar um pouco a imagem de Paulo que estava na comunidade. Para vocês entenderem um pouquinho, sabe quando uma pessoa, por exemplo, vamos pegar um exemplo, né, para vocês entenderem, no trabalho, né, entra uma pessoa no trabalho, alguém foi mandado embora e essa pessoa entrou no lugar, né, sabe? E essa pessoa, ela faz de tudo para apagar tudo que a outra fez, o que a outra fazia. Então ela faz de tudo para superar, para ser melhor, para que ninguém mais lembre da outra. É mais ou menos isso que estava acontecendo na comunidade de Corinto. Então surgiram algumas pessoas que queriam que o nome de Paulo, que a pessoa de Paulo caísse no esquecimento, né? E de fato eram pessoas muito boas, pessoas que tinham uma série de atributos bons no seu currículo pessoal, vamos dizer assim, né? Por isso que o texto de hoje começa dizendo isso. Já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, né? O que os outros ousam dizer em vantagem própria, eu também digo a meu respeito. Por isso que ele vai falar sobre ele. Por quê? Porque as pessoas estavam exaltando qualidades desses super apóstolos, entre aspas, né? E estavam esquecendo que Paulo era uma pessoa exemplar também, né? Por isso que ele se pergunta, esses caras, eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo, né? Eu sou mais ainda. E aí Paulo vai mostrar o porquê que ele tem vantagem sobre aqueles que estavam tentando fazer com que ele caísse no esquecimento na comunidade. O que Paulo tem de mais vantajoso? Né? Olha, ele vai apresentar, né? Olha só, os meus trabalhos, as minhas prisões, os meus açoites, né? Os perigos de morte que eu já vivi, né? Ele até fala, 5 vezes eu recebi dos judeus 40 açoites menos um. Aqui é um detalhe importante. Nós vemos na lei judaica, talvez alguns não saibam disso, né? Que uma pessoa quando cometia algum delito, e o delito sugerisse como pena açoites, então se o delito ele vai se agravando, se tornando mais grave, né, conforme um delito vai se tornando mais grave do que outro, e a pena sugerida é açoite, o que vai diferenciar é a quantidade de açoites. Se eu por exemplo, tem várias ações que, vamos dizer assim, que são ilegais, vamos dizer que são erradas, que tem como punição açoites. Só que se eu faço uma transgressão leve, eu vou receber poucos açoites. Se eu faço faço alguma coisa que é grave e cuja pena é açoite, eu vou receber mais açoites. E a lei judaica dizia que o número máximo de açoites que aquele que aplicava a lei poderia dar como punição era 40, tá? Então, se os que fossem aplicar a lei desse mais do que 40, eles estariam incorrendo em erro, em pecado grave, por desobedecer a lei, e eles seriam punidos por isso. Então, os guardas, aqueles que condenavam as pessoas, que aplicavam as penas, eles tinham medo de receberem também punição por aplicar a pena de maneira errada. Então, eles sempre davam 39 açoites como um valor máximo, para não correrem o risco de, por bobeira, eles darem açoite a mais, por exemplo, 41, e aí eles teriam que... A lei dizia o quê? Né? Nós conhecemos a lei de Talião. Se fosse aplicado açoites a mais, aqueles que aplicassem também deveriam receber o retributo. Deveria receber, porque ele fez uma transgressão com aquela pessoa, porque ela pagou a pena
e ele aplicou sobre ela uma punição. Então, com medo de fazer errado, eles sempre davam no máximo 39 para não correr o risco de passar. Por isso que Paulo diz, eu recebi dos judeus 40 açoites menos um, que era o comum de máxima punição de açoites. Então, ele está dizendo aqui, além do que ele falou antes, né? Os trabalhos pesados, as prisões, os perigos de morte que eu corri, eu também recebi 5 vezes 40 açoites menos um. O que quer dizer? Que por causa da pregação do evangelho, ele foi preso e condenado a receber açoites 5 vezes. E ele não desistiu da palavra. E depois ele continua. 3 vezes eu fui batido com varas, uma vez eu fui apedrejado. Olha só, todas essas ofensas, na verdade não são ofensas. A maioria delas são punições aplicadas pela própria lei. Olha quanto que ele foi punido pelo evangelho de Jesus. Até mesmo chegou ao apedrejamento. Ele chegou ao apedrejamento. E o apedrejamento se fazia até a morte. Aquela passagem em que ele, todos pensavam que ele estava morto, né? Mas ele não estava, né? Ele não estava morto. Ele naufragou. 3 vezes naufraguei. E uma das vezes nós sabemos que foi, né, próximo à ilha de Malta, né? Que ele naufragou. Passou uma noite e um dia no mar, no alto mar. Olha quanto risco, quanto perigo, quanta coisa ele passou. Então ele está mostrando aqui tudo aquilo que ele passou para que a comunidade perceba que ele deu demonstração de amor a Jesus Cristo muito mais do que aqueles superapóstolos que estavam só de blá blá blá. Então, para nós, minha gente, nós que caminhamos na igreja, é um testemunho não somente para a nossa vida de fé, mas para todas as dimensões da vida no trabalho, né? Nós precisamos estar atentos àqueles que demonstram amor de verdade, sejam por nós, sejam pelas coisas que fazem, sabe? Às vezes, nós valorizamos mais as pessoas que falam bonito do que as pessoas que fazem poucos sacrifícios, por mínimos que sejam, né? Por mínimos que sejam. E nós temos que perceber que nós precisamos valorizar quem mais se sacrifica por nós, por aquilo que para nós é de estima alta, por aquilo que para nós é caro. Né? Quais são os critérios para nossa simpatia, para conseguir a nossa simpatia? Né? E essas coisas, elas vão desanimando. Paulo, no fundo, ele está um pouco encolerizado, no bom sentido, porque, é claro, nós também desanimamos essas coisas. E a palavra de hoje é uma exortação para que nós não cometamos esse mesmo erro da comunidade de Corinto. Valorizar quem fica só no blá blá blá, sabe? Às vezes acontece na nossa vida, no dia a dia, né? Quem fica com blá blá blá, com melação, com enrolação, é valorizado. E quem de fato põe a mão na massa, se esforça, dá a sua vida, às vezes não é valorizado. Acontece ou não? Acontece. Só que a palavra de hoje, né, é para mim e é para você. Para que nós não sejamos protagonistas dessa injustiça nos nossos relacionamentos. E é bem verdade. Olha, é bem verdade que nós corremos o risco de fazer o mesmo que a comunidade de Corinto estava fazendo, sendo injusto com Paulo, sendo injusta com Paulo. Nós corremos esse risco. Quando nós não valorizamos aqueles que de verdade fazem algum esforço por nós. Nós estamos fazendo igual à comunidade de Corinto. Né? E olha, isso acontece na igreja, isso acontece no trabalho, isso acontece também dentro de casa, né? Também dentro de casa. Às vezes a gente vê, sempre que eu atendo
atendo confissão de jovens, eu sempre falo isso. Falo, olha, às vezes você está olhando uma implicância aqui, uma bronca aqui, uma implicância ali, enfim, uma exortação da sua mãe e do seu pai aqui, é porque eles querem o seu bem. E você não está olhando que eles são os que mais fazem, mais se esforçam para o seu bem. Você valoriza mais os seus amigos que estão fora da sua casa do que as pessoas que dão a vida por você dentro da sua casa. Pensa um pouco sobre isso. Às vezes eu falo para jovens, para adolescentes, que de maneira muito comum confessam o pecado de desonrar pai e mãe, na incompreensão, no desrespeito, na ofensa, na palavra. Claro, estou dando um exemplo, mas isso vale para qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso vale na igreja também. E olha, vou dizer a vocês, como sacerdote, e se a gente for se mover com essas coisas, a gente desanima, viu, minha gente? Sendo bem sincero com vocês. Porque nas comunidades por onde nós passamos, nós temos pessoas que valorizam o nosso trabalho, que veem os nossos esforços. Eu estou falando, na verdade, de mim, né? Os outros padres eu não sei, mas estou falando da minha experiência como padre. Eu sou um sacerdote que eu procuro levar a sério o meu ministério, né? As pessoas que convivem comigo de maneira mais assídua, seja dessa paróquia, eles estão me conhecendo ainda, mas a outra paróquia de onde eu vim, sabem que até mesmo quando eu estou doente, eu não gosto de descumprir as minhas obrigações. Já celebrei missa muitas vezes, falando sério para vocês, muitas vezes doente. Isso não estou me gabando, não é a minha obrigação. Porque eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Né? E a gente se esforça, e a gente faz tantas promoções, falando um pouquinho da minha experiência. Né? Pega, por exemplo, a outra paróquia de onde eu vim. Tem muita gente que mostra carinho, reconhecimento. Isso é muito bom, porque estimula a nossa vocação. Mas a gente percebe quando uma pessoa, por exemplo... Eu percebia quando... Eu não vi muitas situações assim não, viu? Sendo bem sincero. Só que sempre tem uma pessoa ou outra que era uma pessoa que você não esperava aquele tipo de postura, sabe? Você perceber que a pessoa não gosta de você, sendo que você se esforçou tanto, por tanta coisa para que a comunidade crescesse, para que a comunidade pudesse... gozar de mais alegria, prosperasse, né? É claro, você sabe do que eu estou falando, né? Sempre vai ter gente para criticar. É ou não é verdade? É verdade. Em tudo. Só que as pessoas que estão mais próximas, a gente espera delas o quê? Um pouquinho mais de conhecimento do seu trabalho. E quando essas pessoas que estão mais próximos, que conhecem o seu trabalho, que vê os seus esforços, que sabe como era antes e agora como é com você, quando parte dessas um julgamento, quando parte dessas uma indiferença, machuca bastante, viu, minha gente? Machuca bastante. Eu experimentei isso na outra paróquia, né? Quando é gente que não tá nem aí, nem pra tô dando um testemunho de paróquia, né? Você sabe que a pessoa não tá nem aí pra igreja, nem aparece sempre, vai de vez em quando. Quando é esse tipo de gente que fica criticando, a gente nem liga. Mas quando é alguém que tá ali com você, vê suas lutas, até mesmo luta junto com você, e começa a ser injusto com você, olha, machuca bastante. E a palavra de hoje é uma exortação para que nós não sejamos assim, né? Primeira coisa, minha gente, defeitos. Defeitos todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente precisa se convencer disso, porque também nós também temos. Porque tem gente que vive apontando os outros. Aí eu não gosto dessa pessoa porque eu acho que ela não sei o que. Ah, tá bom. Se você perguntar para um monte de gente, aí as pessoas vão dizer o mesmo de você. Eu não gosto de você porque também eu acho que tal. Então todo mundo tem defeitos. Conviva bem com todo mundo, acolha todo mundo. Perceba que nós somos convidados a viver uma unidade, estamos no mesmo barco.
A primeira coisa a perceber é que todo mundo tem defeito, inclusive nós. Aliás, nós temos defeitos e não devíamos ter, porque nós conhecemos a verdade e a palavra. E temos defeitos, e vamos ter até o caixão. Tem que melhorar, né? Claro que tem que ir melhorando, tem que ir evoluindo como ser humano. Mas ainda assim, nós temos defeitos. Nós temos defeitos. Então a gente começa, quando a gente percebe isso de verdade, a gente começa a ser mais condescendente, paciente com os outros, né? E valorize as pessoas que estão com vocês. Olha, minha gente, eu vou dizer uma coisa. Valorize as pessoas enquanto elas estão próximas. Porque as pessoas passam. E passam muito rápido. Muito rápido. Na nossa vida. Muito, 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 muito. Muito rápido. Ou a pessoa muda de casa, de lugar e acaba perdendo o contato, ou a pessoa morre, né? Ou a pessoa acaba tendo outras prioridades e você vai perdendo o contato, o assíduo que você tinha. Alguma coisa sempre acontece. Aproveitemos enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E eu vou dizer outra coisa. Não sei, a comunidade de Corinto, né? Que estava sendo ludibriada e se encantando com pessoas que visavam substituir Paulo, né? Aquela coisa, se com Paulo estava ruim, estava difícil, talvez com outros que o substitua, fique pior, né? É disso que ele está falando. Olha, vocês estão achando que ele é melhor? Tudo o que eles são, eu tenho. E eu tenho muito mais do que eles. Muito mais virtudes. E é o finzinho do texto de hoje, né? Eu fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos. Vocês querem saber os perigos que eu passei? Esses daí não passaram, esses perigos. Perigos de rios, de ladrões, perigos da parte dos meus próprios compatriotas, também das partes dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos, trabalhos e fadigas, vigílias, fome, sede, jejuns, frio, nudez, sem falar de outras coisas. Olha só. Aí ele vai falar assim, a minha preocupação da minha vida sempre foi a solicitude por todas as igrejas. No fundo, a comunidade estava sendo ingrata. Essa que é a questão. Minha gente, não sejamos ingratos. Primeira coisa, com Deus. Que a gente vive sendo ingrato com Deus. Quando a gente reclama da vida, a gente está sendo ingrato com Deus. Que olha do lado. Tem gente passando por problemas muito piores, muito piores. Ingratidão com Deus. Ingratidão. Aliás, ontem conversava com um amigo sobre isso, né? E ele dizia, padre, como nós reclamamos muito. E ele dizia, olha o que nós temos, olha o que nós temos. Quando nós queremos, nós podemos tomar o vinho que nós queremos. Olha o que nós temos, olha o que nós somos, olha a nossa família, olha a nossa casa. E é verdade. Por mais dificuldades por que passamos, tem muita gente sofrendo situações muito mais difíceis do que nós. Ingratidão com Deus. Não sejamos ingratos e injustos com Deus. Tem as dificuldades da vida? Tem, para nós enfrentarmos. Mas as dificuldades do vizinho são menores do que a minha. É porque nós temos a capacidade de enfrentar a cruz maior do que ele. Então, olhe para você, para a sua cruz e deixe o vizinho em paz. Depois, não sejamos injustos e ingratos com as pessoas. Que foi tudo isso que eu falei na minha reflexão de hoje. Né? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela cometeu um deslize, ou ela falou uma palavra que não foi adequada. Ou seja, a pessoa pode ela pode não estar no dia melhor dela. Nós também temos isso, passamos por isso. Compreenda por que a pessoa fez isso, por que a pessoa passou por isso, por que a pessoa é assim.
Tenta conhecer um pouco a história dela e veja o que ela tem de bom. Com certeza o que ela tem de bom vale muito mais do que os seus defeitos, do que as coisas que ela às vezes faz e que te fere ou te incomoda. Pense um pouco diferente. E a outra coisa é uma exortação, essa palavra, para nós não sermos injustos conosco mesmo, minha gente. O que a comunidade de Corinto estava fazendo com Paulo, no fundo, nós pegamos isso para a nossa vida e nós podemos estar fazendo conosco mesmo. Sabe por quê? Tem muita gente. Por que as pessoas hoje estão em crise? Presta bem atenção. Hoje o tempo está avançando rápido, né? Olha só. Porque as pessoas, no fundo, elas lutam contra elas mesmas. Elas não se aceitam. Elas não se amam. Elas gostariam de ser o que o vizinho é e não o que elas são. Aí você vai lá no vizinho, o mesmo vizinho, né? O vizinho gostaria de ser o que essa pessoa é, mas ele não é. E o mundo vive nesta guerra de ideais. Procura valorizar a si mesmo. Você tem defeitos? Você tem. Eu também tenho. Mas eu devo olhar para mim e ver o quanto eu sou bom, o quanto eu sou precioso para Deus. Tenho coisas a evoluir como ser humano, também espiritualmente. Com certeza eu tenho, você tem também. Mas eu sou amado por Deus, você é amado e amada por Deus. Para de ser uma autocrítica constante a você mesmo. Em vez de ficar só no lamento do que você não é, valorize o que você é para você poder ir adiante, ir à frente. Olha, a palavra de hoje, muito categórica. Muito categórica. Uma comunidade... Claro, Paulo pisou na bola às vezes. Ora, quem de nós não? Quem de nós não? Pô, mas olha a totalidade, olha a preciosidade desse apóstolo. Eu vou dizer a vocês, se nós tivéssemos um apóstolo desse como pastor, como nosso pároco, olha, invejável Paulo. E ainda assim essa comunidade não acolheu. Não dá para compreender um cara que fez tanta coisa pelas igrejas por onde ele passou, e ainda assim tem gente que está tentando tomar o lugar dele e colocá-lo como uma pessoa má. É inacreditável. Cuidado quem você está ouvindo. Cuidado quem você fica ouvindo. Esses superapóstolos são inimigos da comunidade no fim. Porque Deus entregou Paulo como pastor deles e eles estão ouvindo outras pessoas. Cuidado quem você ouve. Pode estar colocando você contra aquilo que é o projeto de Deus para você. Seja um pouco astuto. Eu sempre também falo isso para os jovens, né? Quando vem confessar, fala, olha, você toma cuidado com as suas amizades. E escute sua família. Claro que tem família descabeçada por aí, né, gente? Isso não é paradigma para nós, né? Mas tem muitos jovens, por exemplo, que não escutam a família. Escutam os amigos, só que é a família quem ama de verdade. É o pai, é a mãe. Escute aqueles que de fato... Mas eles não me entendem, eles não me... Tudo bem. Entendam ele também. Entendam eles também. Ora, cuidado com quem você escuta. Né? Cuidado. Eu conversava com o meu seminarista sobre essa questão, né, ontem. Né? É preciso que nós tomemos cuidado nos nossos relacionamentos, que nós nos relacionamos com muita gente. Né? Perceba quem de fato te ama de verdade. Qual que é o nosso problema, minha gente? Que nós associamos amor, às vezes, com concordância. E às vezes quem concordar com você
vai ser para uma pessoa que quer te ver destruída, ou destruído. E às vezes quem for contra você é quem de fato te ama. Pense um pouco sobre isso, pensemos um pouco sobre isso. Que essa palavra nos ajude. O tempo avançou. Agradeço vocês, ouvintes, que me acompanham neste programa Reflexão Diária. Desejo um excelente fim de semana. Amanhã nos encontramos com mais um programa Reflexão Diária, se assim Deus nos permitir. Não esqueçam de compartilhar o link da rádio, também vocês que me acompanham pelas minhas redes sociais, curta e compartilhe esse material. Essa reflexão pode ajudar muita gente, com certeza, e você sabe disso. Bom fim de semana, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.